E aí, galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre potenciação. Mais precisamente, nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Propriedades na matemática são características que ocorrem frequentemente durante os cálculos ou durante a resolução de algum problema. A primeira característica que eu quero destacar das potências são as potências com bases positivas. Toda potência de base positiva é sempre positiva. Então, essa é a nossa primeira propriedade de potenciação. Exemplo: mais 3 ao cubo. Isso é igual a mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3, como nós já vimos. Mais 3 vezes mais 3 é mais 9. Mais 9 vezes mais 3 é mais 27. Então, mais 3 ao cubo é igual a mais 27. Mais 6 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado é mais 6 vezes mais 6. Isso é mais 36. A segunda característica, ou seja, a segunda propriedade, são as potências com bases negativas. Toda potência de base negativa é positiva se o expoente for par, e é negativa se o expoente for ímpar. Então, ao contrário das bases positivas, que têm um resultado sempre positivo, as bases negativas têm um resultado positivo ou negativo dependendo do expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Exemplos: menos 3 ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Mais 9 vezes menos 3 é menos 27. Então, menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos 6 vezes menos 6 é mais 36. Observe que nós estamos utilizando a regra de sinais para a multiplicação. Outros exemplos: menos 5 elevado à quinta potência. Isso é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que é igual. Multiplicando menos 5 vezes menos 5, nós temos mais 25. Mais 25 vezes menos 5, nós temos menos 25. Menos 25 vezes menos 5, nós temos mais 625. Mais 625 vezes menos 5, nós temos menos 3.125. Então, menos 5 elevado à quinta potência é igual a menos 3.125. Menos 5 elevado à quarta potência. Semelhante ao que nós fizemos no exemplo anterior, nós teremos que multiplicar menos 5 4 vezes seguida. Então, nós temos menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que, aproveitando os cálculos do exemplo anterior, nos dá mais 625. Então, como eu disse, nós temos que lembrar das regras de sinais para a multiplicação. Bom, então vamos lembrar um pouco o que é regra de sinais para a multiplicação. Se eu tenho valores positivos e negativos, eu posso, em algum momento, querer multiplicá-los. Para isso, nós temos uma regra, que vai definir o sinal do resultado. Já que um é positivo e outro é negativo, nós precisamos saber qual é o sinal do resultado. Se eu tenho um fator positivo e um fator positivo, o resultado desse produto é positivo. Se eu tenho um fator positivo e outro fator negativo, o resultado desse produto é negativo. Se eu tenho um fator negativo e um fator positivo, o resultado desse produto é negativo. E se eu tenho dois fatores negativos, o resultado desse produto é um fator positivo. Uma regra prática para entender isso e para memorizar com mais facilidade é observar o seguinte: quando eu tenho um par de fatores com sinais diferentes, o resultado é negativo. E quando eu tenho um par de fatores com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora vamos tentar entender por que, quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, eu tenho o resultado negativo, e quando eu multiplico um número positivo por um positivo, eu tenho um resultado positivo. E por último, nós vamos tentar entender por que, quando eu tenho um número negativo multiplicado por um número negativo, o resultado é positivo. Bom, eu tenho dois fatores positivos, 2 e mais 5. Quando eu multiplico 2 por mais 5, na verdade isso é uma soma de duas parcelas iguais. 2 vezes mais 5 é a mesma coisa que mais 5 mais 5. E isso é igual a mais 10.
Agora, quando eu tenho um fator positivo e um fator negativo e eu multiplico esses dois fatores, eu tenho que 2 vezes menos 4 é nada mais do que a adição de uma parcela igual a menos 4 e outra parcela igual a menos 4. Pense assim, que o mais tem o sentido de agrupar e o menos tem o sentido de dívida. Então, quando eu tenho o número menos 4, eu devo 4. E quando eu tenho o sinal de mais, eu vou juntar tudo que eu tenho na minha expressão matemática. Então, menos 4 mais menos 4 é como se eu tivesse uma dívida no valor 4 e outra dívida no valor 4. E eu quero juntar essas duas dívidas. Então, no total, eu vou ter uma dívida de um valor 8. Agora, quando eu multiplico dois fatores negativos, por que o resultado é positivo? Vamos ver. Menos 2 vezes menos 2 é igual a quanto? Observe que menos 2 eu posso escrever como menos 1 vezes 2. Eu fatorei o fator menos 2. E como a multiplicação tem a propriedade associativa, eu posso escrever o menos 1 separadamente e escrever 2 vezes menos 2 dentro de um colchetes. Só que 2 vezes menos 2, como nós vimos no caso do menos 4, pode ser escrito como menos 2 mais menos 2. Então, eu tenho que isto é igual a menos 1 vezes menos 4. Agora, quanto é menos 1 vezes menos 4? Para entender e para descobrir quanto é menos 1 vezes menos 4, nós vamos construir uma tabela. Nessa tabela, nós temos dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, nós temos os valores menos 1, 0 e 1. E no eixo vertical, nós temos 1, 0 e menos 1. Multiplicando linha por coluna, nós vamos ter 1 vezes menos 1, que é igual, nós já sabemos, quando eu tenho multiplicação de um positivo por um negativo, nós temos o resultado negativo. Então, isso é igual a menos 1. 1 vezes 0, nós sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1, até mesmo o próprio 1, é igual a 1. Na linha onde o 0 está, todos os produtos vão ser iguais a 0. Então, 0 vezes menos 1 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Indo na última linha, nós não sabemos quanto é menos 1 vezes menos 1. Então, vamos deixar em branco. Aí, nós vamos fazer menos 1 vezes 0 é 0 e menos 1 vezes 1 é menos 1. Traçando uma diagonal, nós observamos que nessa diagonal há uma simetria, tanto em cima dela quanto ao lado dela. Então, eu tenho menos 1, 0 e menos 1. Do outro lado, eu tenho 0, 0 e 1. E do lado de baixo, eu tenho 0 e 0. E provavelmente, como há uma simetria, nesse quadrinho que nós não sabemos a resposta, o resultado é 1. Ah, professor, mas isso aí pode acontecer só para menos 1, 0 e 1? Não. Se nós aumentarmos a amplitude desse intervalo, por exemplo, se eu pego de menos 5 a 5, tanto no eixo horizontal quanto vertical, nós vamos ver que também persiste essa simetria. Então, baseado nisso, nós podemos afirmar que um número negativo multiplicado por outro número negativo tem resultado um valor positivo. Então, voltando ao nosso problema, nós podemos concluir que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Assim, nós podemos reescrever menos 1 vezes menos 4 como menos 1 vezes. Menos 4 eu posso reescrever como menos 1 vezes 4. Aplicando a propriedade associativa para a multiplicação, nós temos que isso é igual a menos 1 vezes 4. Só que menos 1 vezes menos 1, como nós já mostramos, é igual a 1. Logo, isso aí é igual a 1 vezes 4. Então, nós podemos escrever que menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Assim, para fixar melhor, podemos dizer que o valor negativo multiplicado por valor negativo tem como resultado um valor positivo. Então, basicamente, essa é a regra de sinais para a multiplicação, que é muito utilizada na matemática durante os cálculos. A terceira propriedade que nós veremos é a seguinte: toda potência de base igual a 1 é igual a 1. Ou seja, sempre que eu tiver uma potência e na base dessa potência o número 1, o resultado é 1, independente de qual seja o expoente. Então, 1 ao quadrado é 1, 1 elevado à sexta potência é 1,
1 elevado à 10ª potência é 1, 1 elevado à 100ª potência é 1, e assim por diante. Então, se eu generalizar essa situação, eu tenho que 1 elevado a n, onde n é qualquer valor real, o resultado dessa potência é igual a 1. Bem semelhante, mas não igual, nós temos a quarta propriedade. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Então, sempre que eu tiver uma potência onde o expoente é igual a 1, basta repetir o valor da base. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. 3 elevado a 1 é igual a 3. 5 elevado a 1 é igual a 5. 0 elevado a 1 é igual a 0. E assim por diante. Generalizando, nós temos que a elevado a 1 é igual a qualquer que seja o valor de a. Então, estas duas propriedades nos dão que 1 elevado a n, qualquer que seja o valor de n, é igual a 1. E a elevado a 1, qualquer que seja o valor de a, é igual a. Nossa quinta propriedade. Toda potência de expoente 0 vale 1. Então, toda potência onde o expoente for igual a 0, o resultado será igual a 1. Exemplos. 1 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 0 é igual a 1, 50 elevado a 0 é igual a 1, ou seja, generalizando esta situação, nós temos que a elevado a 0 é igual a 1 com a diferente de 0. Então, qualquer que seja o valor de a, desde que ele seja diferente de 0, se o expoente for 0, o resultado é igual a 1. Vamos ver por quê. 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 ao quadrado é igual a 4. 2 elevado a 1 é igual a 2. Se nós dividimos o 8 por 2, nós obtemos 4. Se dividirmos o 4 por 2, obtemos 2. Se dividirmos 2 por 2, obtemos 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. 3 ao cubo é igual a 27. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 elevado a 1 é igual a 3. E 3 elevado a 0? Se dividirmos 27 por 3, é igual a 9. Se dividirmos 9 por 3, é igual a 3. E se dividirmos 3 por 3, isso é igual a 1. Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. Sexta propriedade. Toda potência de base igual a 0 e expoente diferente de 0 vale 0. Então, isso diz para nós o quê? Que toda potência que tem 0 na base e qualquer outro valor no expoente, desde que este valor seja diferente de 0, eu tenho que o resultado dessa potência é igual a 0. Vamos ver os exemplos. 0 elevado a 1 é igual a 0. 0 elevado ao cubo é igual a 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. 0 elevado a 7 é igual a 0. E 0 elevado a n é igual a 0, desde que n seja diferente de 0. Sétima propriedade. Toda potência de base 10 é igual a 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Exemplo. 10 elevado a 0 é igual a 1, seguido de nenhum zero, já que nosso expoente, nesse caso, é 0. E como nós já vimos, toda potência que tem 0 no expoente, desde que a base seja diferente de 0, é sempre igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 1, seguido de 1, 0. E como nós já vimos, toda potência com expoente 1 é igual à própria base, o que acontece aqui. 10 elevado ao quadrado é igual a 1, seguido de 2 zeros, já que nosso expoente é igual a 2. 10 elevado ao cubo é igual a 1, seguido de 3 zeros, já que nosso expoente é igual a 3. 10 elevado à sétima potência é igual a 1, seguido de 7 zeros, ou seja, 10 milhões. 10 elevado a 10 é igual a 1, seguido de 10 zeros, ou seja, 10 trilhões, e assim por diante.